Caríssimos irmãos e irmãs, no último domingo do tempo comum, a Igreja celebra a solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo. Esta festa ela foi instituída pelo Papa Pio XI, com a encíclica Quas Primas, no dia 11 de dezembro de 1925. Muito embora a intenção inicial do Papa e também na mentalidade da época em que esta festa foi instituída, ela tivesse um caráter fundamentalmente social, a reforma do Concílio Vaticano II, a reforma litúrgica, acabou por dar a esta celebração uma dimensão escatológica do reino na sua dimensão final, Deste modo, Cristo ele aparece como aquele que é o centro e Senhor da história, desde o início até o seu momento final. Ele, como nós vemos no livro do Apocalipse, é aquele que se identifica como sendo o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, como nós já escutamos. Nesse sentido é que, na Carta Apostólica Tertium Millennium Advenienti, no número 10, o Papa São João Paulo II diz o seguinte, abre aspas, no cristianismo, o tempo tem uma importância fundamental. Dentro da sua dimensão, foi criado o mundo. No seu âmbito, se desenrola a história da salvação, que tem o seu ponto culminante na plenitude do tempo, da encarnação, e a sua meta no regresso glorioso do Filho de Deus no fim dos tempos. Em Jesus Cristo, o Verbo encarnado, o tempo torna-se uma dimensão de Deus que em si mesmo é eterno. Já o Concílio Vaticano II, refletindo sobre o papel da Igreja no mundo contemporâneo, em sua Constituição Pastoral Gaudium et Spes, afirma o seguinte, abre aspas, o próprio Verbo de Deus, por quem tudo foi criado, fez-se homem para homem perfeito, a todos salvar e tudo recapitular. O Senhor é o fim da história humana, o ponto para onde tendem as aspirações da história e da civilização, o centro do gênero humano, a alegria de todos os corações e a plenitude das suas aspirações. Fecha aspas. Escutando neste domingo a narração de um trecho da Paixão do Senhor, no contexto do Evangelho de São Lucas, nós podemos nos perguntar por que é que em uma festa tão grandiosa como esta, que é a solenidade de Cristo, Rei do Universo, a liturgia nos apresente exatamente um texto em que nosso Senhor Jesus Cristo, ele aparece todo humilhado, blasfemado e atingido por dores atrozes. Tanto mais que em extremo contraste, como nós também vemos na segunda leitura da missa, esse Jesus Cristo, no dizer de São Paulo, é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque foi do agrado do Pai que residisse nele toda a plenitude. Então vejam que no Evangelho, nosso Senhor Jesus Cristo é mostrado para nós em sua dimensão terrena, em seu reinado terreno, enquanto que na segunda leitura, na carta aos Colossenses, em seu reinado na glória do céu. Pois bem, para compreendermos essa aparente contradição dos textos que a liturgia de hoje nos apresenta, devemos distinguir então entre o reinado de Cristo aqui neste mundo, aqui na terra, e aquele que é exercido por ele na eternidade. Então, no céu, o reino de Cristo é um reino de glória e de soberania. Aqui no tempo, esse reino ele se desenvolve de forma misteriosa, humilde e pouco aparente, pelo fato de Jesus não querer fazer uso ostensivo do poder absoluto que tem sobre todas as coisas. Como ele mesmo dissera, por ocasião da sua última aparição antes de subir ao céu, de acordo com a narrativa do Evangelho de São Mateus. Ele diz que todo o poder foi me dado no céu e na terra. Apesar de as exterioridades desses textos produzirem em nós uma falsa impressão, Jesus, é o Supremo Senhor dos mares e dos desertos, das plantas, dos animais, dos homens, dos anjos.
de todos os seres criados e até mesmo daqueles que são criáveis, né? E o que é que a gente então escuta dos lábios do próprio Senhor quando ele é apresentado a Pilatos? Ele diz: o meu reino não é deste mundo. Exatamente porque não quer manifestar seu império em todas as suas proporções, a não ser quando se der o juízo final. Então, enquanto o evangelho que nós escutamos nos fala desse reinado terreno de nosso Senhor Jesus Cristo, São Paulo, escrevendo aos Colossenses, nos mostra exatamente esse reino proclamado em seu triunfo de glória eterna. Então, enquanto no tempo nós vemos nosso Senhor pálido, pregado na cruz entre dois ladrões, sendo escarnecido pelos príncipes dos sacerdotes e pelo povo, e insultado também pelos soldados, né? E sendo objeto de blasfêmia de mau ladrão, a liturgia da igreja nos convida então, a partir da contemplação deste mistério, a meditar no esforço de fé para, indo além do fracasso e da humilhação, crermos na grandiosidade do reino de Cristo. Então, por outro lado, seria errôneo pensar que Jesus não deve reinar aqui neste mundo. De fato, nosso Senhor Jesus Cristo, ele é, como diz esta festa, Rei do Universo, e de maneira muito especial dos nossos corações, não é? Deste modo, ele possui uma autoridade absoluta sobre todas as criaturas, e já muito antes da sua encarnação, quando se encontrava no seio do Pai Eterno, ele ouviu estas palavras, né, que nós as temos lá reveladas no Salmo, né? Salmo 2. O Pai Eterno diz para seu Filho: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, dar-te-ei por herança todas as nações. Tu possuirás os confins do mundo, tu governarás com cetro de ferro. Por fim, prezados irmãos e irmãs, em Cristo o Pai quis renovar todas as coisas para que todas as criaturas, libertas da escravidão do pecado, pudessem então servi-lo e louvá-lo. Ele, Jesus, sacrificando-se como vítima pascal a si mesmo, como vítima imaculada da paz no altar da cruz, realizou assim, de forma definitiva, plena, né, o mistério da nossa redenção, e, nesse sentido, submetidas a ele todas as coisas, ao seu poder soberano, ele ofereceu ao Pai, como diz o prefácio desta missa, o reino eterno e universal, reino de verdade e vida, reino de santidade e de graça, reino de justiça, de amor e de paz. Como nos ensina ainda o Concílio Vaticano II, abre aspas, vivificados e reunidos no seu Espírito, caminhamos em direção à consumação da história humana, a qual corresponde plenamente ao seu desígnio de amor, recapitular todas as coisas em Cristo, tanto as do céu como as da terra. Então, que esta solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, seja um momento muito especial para nós, renovarmos esta graça e permitir que verdadeiramente seja Jesus a reinar em nossa vida, em nossa alma, em nosso coração, renunciando a tudo aquilo que pode nos afastar dele, aos vícios, aos pecados. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.